Nós já passamos pela estática, mas não discutimos como devemos enxergar a estática de maneira microscópica, certo? Imagina aqui que eu tenho um elemento de volume, um cubo, certo? Ele tem 6 faces. As faces em azul, que está na direção de mais x e menos x, sx. As faces em vermelho, que mais sy e menos sy. E as faces em z, que estão em mais sz e menos sz. Tensão, ela é definida como força por unidade de área. Mas você não deve enxergar ela como força por unidade de área. Você deve enxergar a tensão como uma ferramenta em que eu multiplico a área pela tensão e obtenho a força. Ok? Então, olha essa face aqui, ó, a SY, que eu estou reproduzindo aqui. Ela pode ter uma força na direção de x, uma força na direção de y, uma força na direção de z. Nessa na direção de x é a tração, e as forças na direção de y e z são os cisalhamentos. Perceba que a matriz de tensões, a tensão é um tensor, que ele mistura áreas na direção de x, y e z com forças na direção de x, y e z. Ok? Então, Fx eu tenho que olhar como uma área em x, que é o caso dessa área, vezes o elemento de tensão xx, que eu estou pegando a área em x e estou achando qual é a força em x. Aqui a força em y é a área em x, estou achando qual que é o termo do cisalhamento. Então, todos esses termos fora da diagonal da tensão são os cisalhamentos, certo? E cisalhamento. E os elementos da diagonal são as trações. Então, a força em Z vai ser a área em x, Tx, Z. Aqui está falando da força, aqui está falando da área, da maneira como eu defini. Então, se eu pegar uma outra área aqui, por exemplo, a SY, a SZ, vai aparecer a força na direção de Y, a força aqui de cisalhamento na direção de Y dessa área, aqui vai ser SZ, TZ, Y. E é assim que eu vou misturando. Entendido? Ok. Olha agora isso como um elemento infinitesimal. Um elemento infinitesimal. E eu vou calcular em cima desse elemento a força total devido a essas tensões na superfície. A força total vai ser a somatória dos elementos de área, agora as áreas são infinitesimais, certo? Então eu tenho um elemento de volume, que pode ser igual a um comprimento vezes a área. Se eu multiplicar o comprimento vezes a área, eu tenho o volume. Eu posso fazer isso em x, posso fazer isso em y. Então, esse comprimento vezes a área dá o volume. Ou posso fazer isso em z. Esse comprimento vezes essa área também dá o volume, certo? Então, eu estou pegando aqui um elemento de área, estou multiplicando pela tensão para cada uma das faces. São 6 faces que eu estou fazendo a somatória. Se eu abro as 6 somas, eu vou ter área em x, e eu tenho um x aqui do lado direito, eu tenho um x do lado esquerdo. O do lado direito, eu tenho que calcular a tensão em cima dessa face, certo? A tensão em cima dessa face. Então, a tensão, na verdade, vai ser uma função de 3 variáveis. A tensão ela é uma função de x, y e z. Aqui eu só estou colocando como ela varia em x. Então, em y e z, eu estou mantendo ela constante. Quando eu pego esse termo aqui, eu estou falando da tensão nessa face desse lado. E quando eu pego esse termo aqui, eu estou pegando a tensão na face que está lá do outro lado escondida. Ok?
Faço isso para x, faço isso para y, faço isso para z. Então, eu abri essa somatória. Se eu agora pego essas expressões e multiplico pelo elemento de distância correspondente, opa, então ΔY, ΔZ. Perceba que eu estou multiplicando por 1, então não muda o resultado da minha soma. Esse ΔX com esse ΔSX é o elemento de volume. Esse cara aqui, ΔSY com ΔY é elemento de volume. E esse cara aqui com ΔSZ também é elemento de volume. Como aparece nos três termos, eu vou poder colocar eles em evidência. Vai me sobrar a variação da tensão em x, mantendo y e z constante, dividido por ΔX. A variação da tensão em x, mantendo y e z constante, dividido por ΔX, é a derivada, certo? Então, eu tenho que enxergar isso daqui. T x mais ΔX sobre 2 menos T x menos ΔX sobre 2, com x infinitesimal, obviamente, dividido por ΔX, mantendo y e z constantes. Essa é a definição de derivada parcial em relação a x. E essas derivadas parciais vão aparecer uma derivada parcial em relação a x com o versor x, uma derivada parcial em relação a y com o versor y, uma derivada parcial em relação a z com o versor z. E o que é exatamente o que aparece aqui entre chaves, multiplicando a matriz de tensões. E esse cara entre chaves é o nabla, certo? Ele é o nabla, por definição. Então, eu posso escrever agora a força sobre o meu elemento de volume dividido pelo volume, ou seja, a densidade superficial, não densidade superficial, perdão, densidade de força superficial, das forças que agem sobre a superfície do meu volumezinho. Então, a força que age sobre a superfície dividido pelo volume é esse F aqui, bonito. Ele vai poder ser escrito como nabla produto escalar com a tensão. Isso daqui é o divergente que vocês vão aprender lá em cálculo 3. Guarda no coração. Portanto, a força total que age sobre o meu volumezinho, ela vai ser a densidade de força total, ou seja, força por unidade de volume que age sobre o meu volumezinho. Eu tenho um elemento associado com as forças volumétricas, que agem sobre todo o volume, e um elemento de densidade associado só com as forças superficiais. O elemento das forças volumétricas, normalmente, eu consigo escrever ele como um gradiente de uma energia potencial. Aqui, como é densidade de força, aqui vai aparecer uma densidade de energia potencial. Só para você ter uma ideia, a gravidade na superfície da Terra, eu tenho densidade de energia potencial, em vez de ser mgz, vai ser μgz, onde μ é quantidade de massa por unidade de volume. De tal forma que a densidade de força volumétrica vai ser menos μg na direção de z. Perceba que se eu aplicar o nabla nesse sujeito aqui, eu tenho nabla em cima de u. Como u só depende de z, eu só vou ter a derivada, em relação a z em cima de u. Isso daqui vai dar z μg. E com esse sinal de menos, vai garantir o sinal de menos a direção correta da força, ou da densidade de força nesse caso. Certo? Então, eu posso escrever a densidade de força total como menos o gradiente de U, normalmente, mais o divergente das tensões. E essa soma tem que ser igual a zero no equilíbrio estático. No equilíbrio estático, a tensão tem que ser simétrica,
né? A transposta da tensão tem que ser igual à tensão. O que significa? Significa que a componente da força que aparece cisalhamento aqui na face em Y na direção de X tem que equilibrar a componente do cisalhamento que aparece na face em X na direção de Y, de tal forma que o torque seja nulo, certo? É a outra condição de equilíbrio estático. Força total igual a zero, torque total igual a zero. Perfeito. Isso significa o quê? Significa que a matriz de tensões TXY tem que ser igual a TYX para todos os elementos. Ela tem que ser diagonal. Diagonal não, perdão. Tem que ser simétrica em relação à diagonal. Os elementos desse lado têm que ser igual aos elementos desse lado. Tá, vamos falar agora de hidrostática. Na hidrostática tem uma condição extra. Na hidrostática, o meu sistema é fluido e ele está parado. A definição de fluido é que ele não resiste a cisalhamento. Não resiste no sentido de não entra em equilíbrio estático. Então, na verdade, é não entra em equilíbrio estático sob forças de cisalhamento. Certo? Isso significa que os elementos fora da diagonal da minha matriz de tensão tem que ser zero. E mais uma coisa, como o fluido ele se readapta, é como se fosse um monte de partículas, um monte de bolinhas se ajustando, ele tem simetria, certo? Em todas as direções. Isso quer dizer que se eu aplico uma tensão de compressão numa certa direção, eu vou produzir forças internas aqui, redistribuição, que só vai garantir que ele continue em equilíbrio se as forças na outra direção se equilibrarem, forem iguais. Ou seja, as tensões em X têm que ser iguais às tensões em Y, que têm que ser iguais às tensões em Z, num certo ponto, que é igual a menos a pressão nesse ponto. Ok? Isso significa que a matriz de tensões, eu posso escrever ele como menos P vezes uma matriz unitária. Unitária não, é identidade, né? Sei lá. Matriz menos P, matriz, eu acho que é unitária. Não sei agora o nome dessa bagaça, mas não importa. O importante é que quando aplicar o divergente da tensão, isso vai dar menos o gradiente da pressão na hidrostática. Ok? Isso significa que a densidade de força total vai ser menos o gradiente da densidade de energia potencial, menos o gradiente da pressão. Ou seja, a densidade de energia total vai ser menos a derivada de U mais P. Isso quer dizer que se a derivada de uma coisa é igual a zero na hidrostática, essa coisa tem que ser constante. Certo? E mais uma coisa, significa que a pressão é uma espécie de densidade de energia potencial. Enquanto U é a densidade de energia potencial associada às forças volumétricas, ao trabalho das forças volumétricas, a pressão é uma densidade de energia potencial associada ao trabalho das forças superficiais. Ok, vamos aplicar agora essa fórmula. Pega uma piscina cuja altura da água é Hzão. Aqui na superfície, tomando o zero na base da piscina, tomando Z igual a zero aqui na base da piscina, e U igual a zero, U gravitacional igual a zero na base da piscina, eu terei que num cubinho a uma altura Z do fundo, a energia potencial vai ser μGz. E na superfície, a densidade de energia superficial vai ser μGhzão. Portanto, aplicando essa nossa fórmula aqui, eu vou ter P em Hzão, que é a pressão aqui na superfície, mais μGhzão, que é o U na superfície, tem que ser igual a pressão aqui numa altura Z em relação ao fundo, mais μGz, que é a densidade de energia potencial aqui no fundo. P em Hzão
é a pressão atmosférica, certo? Então, P em H é a pressão atmosférica. E H menos Z vai ser a profundidade H na minha piscina, em relação à superfície. E eu caí na fórmula pressão a uma profundidade H igual a pressão à superfície mais μgH, que é a lei de Steven, certo? Você deve estar acostumado a deduzir essa expressão utilizando peso da coluna, pega mg, divide pela área, daí multiplica H em cima, H embaixo, daí fica a massa dividido pelo volume, que vai dar μgH. Nossa, bem mais fácil fazer desse jeito. Só que desse jeito você não consegue resolver o problema do balde girando. E o problema do balde girando é o problema interessante aqui, certo? Imagina que eu vou encher o balde de água e vou girar ele. A água vai acompanhar o giro do balde. E o balde está girando em torno do eixo Z com uma velocidade angular ômega. Então, se eu pego um ponto numa certa distância, aqui, então eu pego um ponto numa certa distância aqui, R, aqui R, a velocidade tangencial vai ser V tangencial dividido por R. Ok? Esse é o significado de ômega. Então, pego aqui, num certo ponto aqui dentro do líquido, a uma distância r, a uma altura z. Então, a energia potencial nesse ponto é igual, mais a pressão nesse ponto, tem que ser igual à energia potencial num ponto que eu escolher. Então, eu escolho a origem como sendo aqui, e eu vou falar que essa energia potencial, a densidade de energia potencial é zero. E a pressão nesse ponto, que está em contato com a atmosfera, então vai ser a pressão atmosférica. O que eu preciso saber agora, então, é essa densidade de energia potencial. Essa densidade de energia potencial, como o balde está girando, vai aparecer no referencial do balde a força centrífuga. Ai, mas professor, a força centrífuga não é uma força real. E esse sistema aqui não está num sistema de coordenadas inercial, não é um referencial inercial. Então, a força é centrífuga, meu amigo. Tá? É uma força que vai, inclusive, realizar trabalho dentro desse sistema de referências aí, desse referencial maluco. Que não vale as leis de Newton, no caso, porque não é inercial. Tá, mas a gente consegue consertar. Consegue escrever, certo? A força volumétrica como um termo associado com a gravidade, mais uma força associada com a força centrífuga. Daí você se pergunta, quem que é o U que gera essa força? Ou seja, o que eu derivo que vai me dar essa força? Está aqui. É μgz, quando eu derivar em relação a z, vai dar esse termo. E μ ômega quadrado, r quadrado sobre 2, que vai me dar esse termo aqui. E mais uma constante, que é quando esse cara for zero, esse for zero, esse daqui vai ser o valor na origem, certo? Mas eu já estou fazendo esse cara ser zero. Pego esse cara agora, substituo aqui e vou ter que a pressão num ponto R a uma altura Z do meu ponto mais baixo do líquido vai ser a pressão atmosférica menos μgz mais μ ômega r quadrado sobre 2. Fantástico? Eu conseguiria fazer isso com peso de coluna? Óbvio que não. Mas o mais interessante dessa expressão é o seguinte: eu consigo obter a equação da superfície, que vai me dar a forma dessa superfície aqui. Ok? Qual é a função dessa superfície? Ok? Uma função 3 dimensões. Bem, todos os pontos dessa superfície têm contato com a atmosfera, então é só fazer o PRZ igual à pressão atmosférica. Isso significa que esse cara vai cortar com esse e sobra isso daqui igual a zero. Isso vai fazer com que Z seja igual a ômega quadrado r quadrado sobre 2G, ou seja, é um paraboloide. Perceba que não entra a densidade do líquido aqui nessa dedução. Então, se eu encher um balde com mel, ou com água, ou com querosene, ou com acetona, ou com qualquer outro fluido, dada uma velocidade angular, eu terei o mesmo paraboloide. Fantástico, não? Depende disso, mas se eu fizer em Marte, esse experimento ele vai dar um resultado diferente porque depende de G. Como deveria ser. Tá? Espero que você tenha gostado.
Lembre-se que a grande fórmula da hidrostática é densidade de energia potencial mais pressão, que é a densidade de energia potencial associada às forças superficiais, tem que ser igual a uma constante. Essa é a grande fórmula da hidrostática. No próximo vídeo falo da hidrodinâmica. Abraço!